Fala turma, mais um vídeo do nosso canal Liderança de Resultado. Hoje a gente vai falar sobre as minhas 5 regras da liderança. Um videozinho um pouco mais curto, mas super importante para que você possa pautar com seu time aí as suas regras e as atitudes do dia a dia, que é porque a gente exige, né, que a gente considera como valiosas para que a gente possa construir uma liderança de resultado. Tá bom? Se você ainda não segue a gente, passa a seguir a gente aí no canal, já dá um like e aperta o sininho para que você seja notificado dos vídeos, né, quando a gente estiver postando. Toda semana, nas segundas-feiras, a gente tem um vídeo aqui no canal para ajudar jovens líderes a atingir o sucesso e a continuarem progredindo em suas carreiras. Ok? Então, como eu falei, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as minhas 5 regras da liderança e a primeira delas é: o que importa é resultado. Tá bom? Então, a gente, né, eu já tive outros vídeos aqui falando um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa entender, né, que a gente fala muito de clima, às vezes os jovens líderes eles estão sempre preocupados em criar um clima satisfatório, isso a gente tem que fazer, é uma obrigação do líder manter o clima da sua equipe o melhor possível e conseguir construir realmente um time de qualidade e um ambiente que seja favorável para que esse time possa performar. Mas a gente nunca pode esquecer que o que realmente vai importar é o resultado que a gente entrega. Né? Inclusive, em um dos Reels aí que eu fiz para o Instagram, eu menciono sobre isso, né, falando que o bom clima sem resultado, né, ele acaba sendo carnaval, né, e não uma performance que a empresa precisa. Bom, então, dentro dessa primeira regra da liderança, o que importa é resultado. Então você precisa organizar seu time para que cada peça funcione muito bem e que a gente possa entregar resultado. A gente vê muitos líderes, né, reclamando, principalmente isso é muito mais comum no meio esportivo, você vê líderes reclamando: eu tinha um time fraco, minha equipe não performa. É uma obrigação do líder desenvolver as suas equipes, né? Desenvolver os seus liderados. Então, enquanto líder, você tem como obrigação desenvolver. E caso realmente aquele profissional não queira se desenvolver, aí sim você precisa trocar e tomar essa atitude. Mas a gente contextualiza, inclusive, essa é uma das nossas últimas regras, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas a responsabilidade é sua de criar uma boa equipe. Nossa segunda regra da liderança: 100% do resultado é gente. Então, se você não gosta de gente, infelizmente você não tem como ser líder. Né? Por enquanto, né? A gente acha até que deve estar avançando aí para os robôs, e que em breve a gente vai estar vivendo aí a singularidade e vivendo junto aí, convivendo bem robôs e humanos, mas por enquanto o resultado, 100% do resultado depende de gente. Afinal das contas, né? Afinal de contas, a gente, nas empresas, elas são processos e pessoas, mas são normalmente as pessoas que executam os processos. E quanto mais essas pessoas estão ali motivadas, entendem quais são suas obrigações, sabem o que fazer, maior a possibilidade de você, como líder, ver sua equipe prosperar e entregar resultado. Tá? Então, realmente, quem assume um papel de liderança precisa gostar de liderar, precisa gostar de trabalhar em equipe, precisa gostar de estar com pessoas. Humberto, mas eu conheci uma pessoa que era gerente e não gostava de estar com gente, era um cara extremamente difícil. Vai acontecer porque, né, nem todas as empresas têm um desenvolvimento tão bom em processos de gente e gestão. A gente acaba tendo ali algumas pessoas também conseguem camuflar isso bem, né? Que é aquele colaborador que a gente fala que ele joga bem para cima, mas com a equipe ele é péssimo. Mas essas pessoas não são perecíveis, eu te garanto isso, tá? Então, assim, esse cenário e esse espaço para esse tipo de líder ele está acabando. Né? Os líderes realmente eles precisam entender de gente, eles precisam desenvolver pessoas, eles precisam a conseguir fazer com que seu time e a força do time junta seja maior do que a força das partes separadas, tá? Então, 100% do resultado é gente, é a nossa segunda regra da liderança. A nossa terceira regra da liderança é que você tem que ser intolerante com o erro, mas não com quem erra, tá? Então, é muito comum, a gente acaba
sendo muito exagerado, né, nas reclamações e na forma como a gente aplica feedback, a gente acaba travando demais ali o nosso colaborador, reclama demais, ou muitas vezes eles se sentem inclusive sufocados com a situação, porque a gente acaba exigindo muitas vezes sem nem conseguir treiná-los, sem nem dar a eles a condição favorável para que eles possam entregar o resultado que a gente espera deles. E isso é um problema, né? Então a gente precisa entender ali, precisa enxergar o processo, né? Uma das perguntas que eu me faço é: ele tem as ferramentas completas para entregar o que a gente espera dele? Ele sabia o que a gente precisava fazer para entregar, para que, né, para que ele fizesse essa entrega? Eu já cheguei a pegar equipes em que o modus operandi era arranjar, né, encontrar uma justificativa para dizer que a responsabilidade não era nossa enquanto a gente conseguia trabalhar ali para fazer a coisa acontecer. Não é isso, né? Assim, qual é o objetivo final, né? E normalmente, principalmente se sua equipe ele trabalha diretamente com o cliente, mais ainda essa equipe vai precisar ter ali uma visão de entrega de performance, porque afinal de contas você está ali no momento de verdade com o cliente, sua equipe está ali lidando com o cliente diretamente e você precisa fazer com que isso aconteça bem. Tá? Então, a gente precisa avaliar a situação como um todo, entender se o processo está feito correto, entender se aquele colaborador sabe o que ele precisa fazer, sabe o que se espera dele, né, em que atitude a gente espera dele e por fim, se realmente ele tinha todas as condições, né, para que ele performasse e entregasse o trabalho dele como a gente estava esperando. Tá? Se ele não tinha, a gente precisa dar essa condição para ele. Se ele tinha todas as ferramentas, feedback, treinamento, e obviamente, se durante um período isso não acontecer, aí a gente vai tomar, né, uma atitude pelo desligamento do colaborador e substituição ou transferência dele para uma outra área que ele possa entregar melhor e que ele tenha as ferramentas necessárias para aquilo. Tá bom? A gente vai agora para a nossa quarta regra da liderança, tá? Que é defenda a cultura organizacional. Cultura, óbvio, né? Você, enquanto profissional, você vai buscar culturas que se adequem mais à sua forma de pensar e a como você imagina que as empresas devem ser, né? Mas a gente costuma dizer que nem tem cultura certa nem errada, né? Tem a cultura que se adequa mais a você. Obviamente, algumas culturas são mais pesadas, são mais difíceis. Eu já trabalhei em empresas com cultura muito difícil, né? Com uma cultura muito de uma cobrança, de um direcionamento e de uma caça às bruxas, né? Então, em culturas desse tipo é muito difícil uma inovação, porque se você não pode errar, se você não tem o direito de errar, como você vai tentar inovar? Né? E muitas empresas hoje em dia elas buscam esse processo, querem inovar, mas elas não deixam os profissionais inovarem, porque o modus operandi da empresa, de uma forma geral, é fazer com que aquele profissional ele esteja sempre ali na corda bamba, né, e se sentindo ameaçado, porque muitas pessoas acham que esse tipo de sentimento gera no profissional uma consciência maior e uma responsabilidade maior dentro das suas ações para não errar. Eu já acho que é justamente o contrário, né? Quando a gente tem confiança na nossa liderança, quando a gente gosta de trabalhar naquela empresa, quando a gente acha aquele ambiente de trabalho saudável, a gente não quer perder aquilo por nada, né? E aí a gente se empenha muito mais para aquilo. Quando a gente faz pelo medo, em algum momento a gente vai deslizar. Em algum momento a gente vai deslizar. Como no outro também, né? E faz parte do jogo. E se esse deslize é um deslize natural, né, de dentro de um processo, faz parte do jogo e a gente vai feedback e vamos em frente. Se for um deslize realmente, né, de conduta, ético, aí realmente a gente não tem o que fazer. Então precisa-se realmente mudar ali aquela peça, né? Ou se ele não está entregando a performance que a gente espera dele, se ele erra mais do que acerta, infelizmente a gente também vai ter que trocar. Mas entender a cultura organizacional é muito importante, né? A gente normalmente chega numa empresa ali cheio de ideias, com a vontade de performar gigantesca, e a gente muitas vezes não consegue, porque a gente se depara com surpresas
do mercado, do estilo e da forma como as pessoas acabam fazendo ali na empresa, porque é a forma como elas fazem no dia a dia, né? Então, Peter Drucker já dizia isso, né? A cultura como a estratégia no café da manhã é a mais pura verdade. Às vezes a gente tem uma certa miopia para entender a cultura da empresa e a gente acaba cegando e pensa numa estratégia onde as atividades colaborativas elas serão necessárias, mas pelo estilo da cultura a gente não consegue ter um trabalho em equipe e um trabalho entre áreas de uma forma mais forte que a gente possa entregar aquela estratégia. Tá? Então você precisa ali, enquanto líder, defender a cultura organizacional, entender a cultura organizacional para entregar o melhor trabalho possível. Tá bom? Por fim, responsabilidade extrema. Esse é um tema super interessante, a gente tem uma aula aqui sobre isso, mas o líder ele é responsável por tudo que acontece dentro da sua equipe. E aqui eu repito, né, eu trago essa imagem para repetir a história, né, do treinamento dos SEALs americanos, onde o barco 4 ele estava perdendo todas as provas e o barco número 2 estava liderando todas as etapas do treinamento, onde eles tinham que levar o barco até o lago, fazer todo o trajeto que existia necessidade de fazer e retirar o barco da água em equipe. A equipe número 2 liderava toda e a equipe número 4 chegando muito atrás. O líder da equipe número 4 culpando a equipe, reclamando, não conseguia dar um direcionamento estratégico e tático para reverter aquela situação e a equipe continuou perdendo. Em um determinado momento, os líderes do treinamento mandaram trocar os líderes de cada barco. O líder do barco 2 foi liderar o barco 4 e o líder do barco 4 foi liderar o barco 2. O barco 4, né, com a nova liderança, chegou em primeiro lugar e o barco 2, que vinha chegando em primeiro lugar em todas, ainda manteve ali um efeito da liderança anterior e chegou em segundo colocado na etapa seguinte à mudança solicitada, provando que líderes que demonstram responsabilidade extrema e que conseguem ter uma boa liderança, conseguem trazer excelentes resultados e envolver as suas equipes para que elas possam trabalhar dedicadas e focadas no que realmente importa. Tá bom? Então esse é um resuminho aqui dos nossos 5 regras, uma aula hoje bem curtinha, só para a gente realmente trazer para vocês aí uma forma, né? Essa aqui é a forma como eu faço, eu acho que é importante, eu compartilho isso com minhas equipes, para que as pessoas saibam o que a gente espera dela, quais são as regras para que a gente faça parte desse time, e aí compartilho com vocês, o que importa é resultado, 100% do resultado é gente, então a gente precisa de líderes desenvolvidos dentro da nossa organização para que eles possam desenvolver outras pessoas, cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas entreguem resultado e se empenhem cada vez mais dentro das suas atividades. A gente precisa ser intolerante com o erro, mas não com as pessoas. Isso fala muito sobre a regra número 2, né, porque eles acabam andando muito juntos, porque você, afinal de contas, se você for intolerante com as pessoas, você vai criar um ambiente extremamente insalubre e as pessoas vão ter dificuldade de permanecer na sua equipe e vão ficar inseguras, não vão conseguir fazer mais nada e outra coisa, vão acabar lotando você, porque se você tiver esse tipo de atitude, as pessoas só vão fazer as coisas lhe consultando ou então não vão estar mais nem aí para você e tudo, da forma como você reclama também não vai mais funcionar e vai reclamar e para eles tanto faz, porque se a gente reclama de tudo, se a gente entra em todas as batalhas, talvez nenhuma batalha seja importante. Então é a lógica que a sua equipe vai trazer. Bom, quarto ponto, defenda a cultura organizacional. Então a cultura da nossa empresa é aquele estilo, a gente precisa entender aquilo, a gente precisa defender, a gente precisa todas as reuniões mostrar os nossos valores, reforçar a nossa missão para a sociedade. Então eu particularmente, quando eu faço processos de integração, né, eu já estou falando de um fluxo de liderança um pouco mais sênior, mas quando eu entro nas empresas, que a gente acaba, por exemplo, adquirindo uma empresa, a gente vai fazer ali a integração daquela empresa para essa nova, né, uma cultura um pouco diferente, respeitando as desigualdades, mas sempre trazendo para a mesa qual é a cultura organizacional, qual é a nossa missão, nossa visão, nossos valores, que nada mais é do que as nossas pretensões futuras, o nosso propósito,
e a forma como a gente faz as coisas, como a gente entrega as coisas. Tá? Por fim, responsabilidade extrema, tudo que o chefe, tudo que o líder faz, desculpa, né? Todo resultado é uma responsabilidade do líder. Não dá para ganhar resultado e para ter resultado sem pensar desta forma. Ok? Então, agradeço demais vocês estarem conosco aí mais um dia. Aulazinha curta, mas bastante importante para que vocês possam chegar e liderar com efetividade e ter uma liderança de resultado. Tá bom? Até a próxima segunda e tchau!